Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração que encontra-se no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro dos escritos de Moisés, chamado de Pentateuco ou Lei, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, citado até por Jesus, que a lei foi escrita por esse grande homem de Deus, patriarca Moisés. Êxodo capítulo 14, eu quero ler o versículo 13, 14 e 15, mas o 15 eu quero observar melhor. Diz o seguinte, Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Agora o versículo 15, a passagem pelo meio do mar é o título. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Bom, essa passagem é a passagem que Deus dá vitória para o povo de Israel, e eles haviam acabado de sair do Egito, eles estavam escravizados, ficou um tempo aproximadamente uns 430 anos ali no Egito, e a maior parte desse tempo eles estavam escravizados, eles viveram escravizados. É bem verdade que eles entraram lá pela porta quando José, o 11º filho de Jacó, na sua história bela, que ele sonhou, ele teve alguns sonhos, e Deus permitiu que ele fosse vendido, permitiu que ele fosse para a casa de Potifar, e injustamente ele foi preso, e na prisão ele consegue interpretar 2 sonhos. Depois ele se torna primeiro-ministro ali do Egito, e Deus havia revelado através de um sonho que Deus mesmo dá sabedoria a José a interpretar, que seriam alguns anos de fome, 7 anos de fome, 7 anos de bonança, e nesse período de bonança Deus deu a sabedoria para que ele conseguisse juntar celeiros, alimentos, e naquele período houve uma seca muito grande, uma fome muito grande no mundo, e todas as nações, a única nação a se precaver foi justamente o Egito, que tinha como governador José. Então ele consegue naquele período ter um respeito de Faraó e todas as pessoas que viviam ali. Então ele teve o privilégio de trazer a sua família, que na época eram 70 pessoas, que desceram então de onde eles moravam, para o Egito. Então eles vão para o Egito, e ali depois se levantam outros faraós, e aquele povo o povo de Deus viveu na terra de Gósen, e eles eram muito prósperos, abençoados, porque sempre quando o povo de Deus ele obedece a Deus, ele é abençoado. E no início ali, vivendo Jacó, vivendo os patriarcas, o próprio José, eles adoravam a Deus, eles observavam a palavra do Senhor, a lei ali, a Torá, e eles conseguiram viver até certo ponto bem. Chegou um certo momento que eles foram escravizados, porque no início aqui do livro de Êxodo nós vamos observar que os faraós que sucederam, aquele faraó que era amigo de José, eles ficaram com medo do povo de Israel rebelar contra a nação egípcia e tomar o poder. E então eles começam a escravizar o povo, e na época que Moisés nasce, o rei de Faraó, Faraó, o rei do Egito, ele manda matar, e acontece o primeiro infanticídio. Na verdade, as parteiras não cumpriram aquilo, mas era a ordem de matar todas as crianças, os do sexo masculino, para que eles não continuassem crescendo e se rebelassem contra o Egito. Nesse momento nasce Moisés, e Deus abençoa ele foi criado no palácio de Faraó,
e nos primeiros 40 anos ele foi criado lá como sendo filho da filha de Faraó. Possivelmente poderia ser um sucessor, né, de Faraó, e em um dado momento ele descobre que ele era a raiz dele, né, de onde ele era, a sua etnia, e ele em um dado momento tenta, antes da hora, né, fazer o que Deus queria que ele fizesse. E ele mata um egípcio ali, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Depois o pessoal descobre, ele foge para a terra de Midian, fica mais 40 anos vivendo lá. E de repente ele vê o chamado de Deus na vida deles, e a partir dos 80 anos de idade ele olha, vê uma sarça pegando fogo e não se consumia. Ele se aproxima daquilo, porque aquilo não era algo normal, né? Era muito comum ter fogo no deserto, ter sarça pegar fogo, mas ela se consumia. E nesse caso Deus chama a atenção de Moisés e mostra que já era o momento exato dele fazer a vontade dele, de começar a cumprir a libertação, né, do povo de Israel, que estava escravizado há muitos anos já no Egito. E Deus usa então Moisés de uma forma poderosa, né? Ele diz que, alguns estudiosos dizem que ele estava gago e ele reluta com Deus ali. Deus queria que ele falasse com o povo. Ele fala: não, eu sou um homem de língua pesada, eu sou um homem E aí alguns estudiosos dizem que ele não tinha uma boa dicção, ele tinha perdido, né? Haja visto que ele virou um beduíno cuidando de animais no deserto. E ali Deus usa ele, né, Arão, e a gente observa que ele chega diante de Faraó e Deus manda as 10 pragas sobre o Egito, né? E Deus trabalha muito no coração de Faraó, para que ele endurecesse o coração e não aceitasse a libertação do povo, até que Deus mata os primogênitos, né, e fala para o povo de Israel matar um cordeiro, que simboliza ali o Cristo, né, que morreria, o sangue de Cristo. Eles pegam, matam um cordeiro, passam o sangue nos umbrais da porta, né, no portal. E o anjo, quando ele veio matar, ele olhava, e se tivesse a marca do sangue, ele passava por cima, ele não matava o primogênito, né? Então isso hoje é um símbolo do sangue de Cristo para aqueles que serão salvos. Então o povo de Israel, ele foi salvo, né? O primogênito ali da casa não foi morto porque tinha a marca do sangue. Esse sangue que foi morto simbolizava o sangue de Cristo, e isso que é a Páscoa, né? Que é o passar por cima, era o anjo da morte não matar aqueles que tinham a marca do sangue. E então simboliza a libertação do povo de Israel, porque nesse dia houve, né, no dia em que Deus mata então os primogênitos, os egípcios estão todos ali entristecidos, sepultando os seus primogênitos, isso de todos os animais, até o filho de Faraó morreu. E a gente observa que nesse momento o povo então é liberto, o povo então sai. Então quando eles saem ali do Egito, com todo o seu gado, sua família e tudo que eles tinham direito, eles chegam nessa situação do capítulo 14 de Êxodo. Eles estão diante então do Mar Vermelho, e Deus toca no coração, permite. E olha aqui no versículo 14, no início, Deus ele fala com Moisés. Para nós entendermos o versículo 15, né, a gente não pode perder o contexto. Então no versículo 14 diz o seguinte: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Deus deu uma ordem para o povo de Israel ficar nesse local aqui. E aí olha o que diz no versículo de número 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então eles obedeceram a voz, né? Eles fizeram tudo o que Deus havia mandado, e Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó, fazendo ele perseguir, né, o povo de Israel. Então Deus já tinha falado com Moisés o que aconteceria. Se a gente observar os
versículos que seguem aqui, nós vamos ver o povo apavorado, porque quando eles veem o exército de Faraó vindo, e eles não tinham condições de fugir, eles estavam ali como presas indefesas, porque o mar estava à frente, de um lado montanhas, de outro montanhas, e atrás vinha Faraó. A Bíblia então nos mostra que Moisés ele traz uma palavra muito forte ao coração dos israelitas, no versículo 13 e 14, no início, como eu li. Ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então essa foi a resposta de Moisés, porque Moisés sabia que Deus estava no controle e que Deus iria permitir isso acontecer. Interessante que eu fiquei perguntando, né, assim, por que Deus faz essa pergunta? No versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E eu fiquei questionando por que Deus fez essa pergunta, né? Numa situação tão difícil que o povo de Israel estava enfrentando, ele pergunta: por que clamas a mim? Né? Na verdade, ele já tinha falado o que iria acontecer com Moisés. Então, Moisés já sabia, né? Só que fica essa pergunta, a gente só compreende porque Deus já tinha falado que ele iria fazer. Então ele fala: por que clamas a mim? Né? Diga ao povo que marcha, ó, vocês têm que fazer a parte de vocês, eu vou fazer a minha. Né? Então Deus não vai agir naquilo que nós temos que fazer, que é obrigação minha e sua. Né? Tem muitas pessoas que pensam que Deus tem que fazer tudo. Não, você se prepara naquilo que você precisa e Deus faz o impossível. Marchar, caminhar é conosco, nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir, né, para o alvo, caminhando. Se você quer ter uma profissão, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer o mar se abrir, mas você vai ter que caminhar, você vai ter que marchar. Deus não vai fazer tudo. Para você ser abençoado por Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, você vai ter que viver uma vida de santidade e obediência, senão não vai ser possível você ser abençoado. Nesse momento, então, Deus fala ao povo para não ter medo, para estar quieto, que Deus daria o livramento, iria mostrar para os egípcios ainda mais, né, porque já havia mostrado a Faraó no início, com todas aquelas pragas, que Deus era poderoso, e eles saberiam que o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, e que é o Deus dos exércitos, o Deus que salva, o Deus que dá a libertação. Então a gente observa que quando o povo marcha, Moisés ele levanta o cajado, levanta as mãos, Deus faz um milagre, o mar vermelho se abre e Deus permite o povo de Israel passar. Depois os inimigos, né, entram ali dentro do mar e eles morrem dentro do mar vermelho. Porque Deus ele sempre cuida do seu povo, porque Deus ele nos coloca nessa situação. O Egito ele é símbolo do mundo, é símbolo da vida pecaminosa que uma pessoa vive distante de Deus. Então a gente observa que o novo convertido ele fica mais ou menos nessa situação. Quando ele se encontra em dificuldade, ele tende a querer voltar para o Egito, porque ele fala: o Senhor nos trouxe para morrer aqui, né? Isso foi o que o povo de Israel falou para Moisés. Era melhor nós continuarmos como escravos no mundo, porque morrer nesse deserto. Mas Deus ele faz algo poderoso naquele momento, naquela circunstância, mostrando que ele iria cuidar do povo e que o povo deveria confiar nele. Se essa nação, se essa geração confiasse literalmente em Deus e não duvidasse do poder de Deus, eles todos entrariam na Terra Prometida. Haja vista que só 2 pessoas acima de 20 anos, Josué e Caleb, conseguiram entrar. Nem Moisés, Arão e Miriam entraram na Terra Prometida. Isso, irmão, é muito perigoso. Eu estava pensando, porque nós estamos hoje caminhando, fazendo uma analogia, nós estamos no deserto, caminhando para a Terra Prometida, espiritualmente falando. E nós saímos do Egito, nós saímos do mundo e estamos caminhando, sendo cuidados, guardados por Deus.
E note que somente 2 pessoas conseguiram, é claro, foi uma nova geração que entrou, né? E era uma geração muito grande, mas aqueles que saíram, eles perderam a fé, eles não tiveram uma confiança adequada. Quando eles mandam ali os 12 espias, eles falam, não, realmente a terra é muito grande, mas nós não temos condições de vencer. Eles não acreditaram literalmente em Deus, somente Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. E por que eu estou fazendo isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas hoje estão tendo muita preocupação com as coisas materiais. Hoje está sendo pregado um evangelho materialista, marxista, um evangelho de prosperidade. Não que isso não possa ser pregado, né? Mas não é esse o objetivo principal do evangelho. O objetivo principal de Cristo, a vinda de Cristo à Terra, foi para salvar a humanidade, para que o homem obedeça a palavra de Deus, tenha um nome escrito no livro da vida e seja salvo por Cristo. Muitas pessoas estão angariando aí recursos, vivendo uma vida de ganhando o mundo inteiro, e possivelmente muitos que se dizem cristãos vão perder a sua alma porque não vivem um verdadeiro evangelho, porque não têm uma comunhão com o Espírito Santo, porque não têm uma vida de oração, porque não ama esta palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, amar a ter comunhão com o Espírito Santo, uma vida de oração, não querer fazer as coisas para aparecer, mas viver uma vida de santidade, obediência, cheia do Espírito Santo, sem vaidades, sem ilusões. Como diz em Eclesiastes, né, o sábio Salomão, ele diz que uma vida sem Deus, em busca de prazeres, ela é ilusão. E ele finaliza o livro dizendo que, eu vou ainda, se Deus me permitir, gravar um vídeo sobre essa palavra dele. Ele diz assim: de tudo que se tem, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então o homem só se satisfaz quando ele obedece a palavra de Deus e tem uma relação íntima com Deus. Tem uma frase muito linda que diz que o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. E quando esse vazio é preenchido, o homem está 100% pleno na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa saber que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele faz milagre, Ele abre mar vermelho, Ele protege o seu povo, Ele faz coisas sobrenaturais para abençoar o povo dele. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Soberano e amantíssimo Deus, eu oro em favor dessa pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor abençoe grandemente a vida dessa pessoa, Senhor, transforme o coração dele, que ele seja salvo, Senhor, que ele se entregue ao Senhor e esteja vivendo uma vida de santidade, de obediência, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal da vida dessa pessoa, todas as escamas que estão fechando os olhos espirituais dessa pessoa, que caia por terra, meu Deus, e ele possa ser abençoado, ser cheio da tua presença e ter a alegria da salvação, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa para a honra e glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.